Hello class, good afternoon, how are you? Good. Galerinha, hoje nós vamos ver a construção do tempo futuro em inglês, melhor dizendo, o futuro simples, simple future. Acompanhe aí comigo os nossos slides. O que é o futuro simples? É uma ação que deve acontecer no tempo futuro. Essa ação pode ser planejada, como também pode não ser planejada. Quando eu tenho uma ação planejada, eu indico que essa ação acontecerá no futuro por meio da estrutura be going to. Essa estrutura vai anteceder o verbo e ela indica que a ação é certa. A ação foi planejada e ela acontecerá no tempo futuro. Então, essa primeira opçãozinha aí, né, de construção do tempo futuro, be going to. A gente usa quando temos uma certeza de que a ação acontecerá no tempo futuro. Agora, quando eu não tenho certeza de que essa ação se realizará no futuro, eu uso esse verbo auxiliar, o will. O will é usado, então, antes do verbo para indicar que a ação será no futuro, mas ela é incerta. Ela pode ou não acontecer. Vamos adiante. Olha aí a estrutura be going to. É importante a gente chamar a atenção aí para o verbo to be. Esse be é o verbo to be. E como a gente sabe, o verbo to be é um verbo irregular. Ou seja, ele altera a sua forma quando conjugado. Então, esse be aí, ele vai ganhar as seguintes formas. Na primeira pessoa eu vou usar am. Na segunda pessoa eu vou usar are. Na terceira pessoa singular eu vou usar is. Quando for o plural, primeira, segunda e terceira pessoa, eu vou usar are. Então, vamos a um exemplo aí. Vamos usar essas question words, palavrinhas para fazer perguntas que nós vimos lá em sala de aula. Se eu quiser perguntar assim, ó, na primeira pessoa, da seguinte forma: What am I going to eat? O que eu vou comer? Ou o que eu comerei? Ou seja, é uma ação, é uma pergunta sobre uma ação futura. Eu usei, portanto, am, depois o pronome pessoal I, em seguida a estrutura going to e, por último, o verbo it. Agora, a partícula will, ou melhor, o verbo auxiliar will. Vamos ver, basicamente, a forma afirmativa. Na primeira coluna aí, a terceira linha, tem assim, af, dois pontos. É a forma afirmativa. Como eu faço uma afirmação de uma ação futura usando a partícula will, o verbo auxiliar will. Lembrando, esse verbo ele não tem tradução alguma. Ele tem apenas a função de auxiliar o verbo, indicar que a ação expressa pelo verbo acontecerá no tempo futuro. Então, eu vou ter a seguinte estrutura. Na forma afirmativa, eu vou ter o sujeito. Esse sujeito pode ser um pronome pessoal, pode ocupar esse lugar aí de sujeito, ou o nome de uma pessoa. Depois, eu vou ter o will. Depois do will, desse verbo auxiliar, eu tenho o verbo. E depois do verbo, o complemento. Observem a frase aí. I will arrive at home. Eu chegarei em casa. Observe, eu tenho o pronome pessoal I, depois eu tenho o verbo auxiliar, o will, em seguida o verbo arrive e o complemento dessa frase, at home. Isso indica o quê? Esse will aí, na corzinha azul, junto com o verbo, indica que esse verbo deve ser conjugado no tempo futuro, ou seja, é uma ação que se realizará no futuro. Agora observem aí a forma afirmativa, de maneira mais detalhada, com o will. Como é que eu construo a forma afirmativa? Olha o exemplo aí. No presente simples, como é que eu digo assim, por exemplo, eu como a maçã, I eat apple. Agora, se for no futuro, como é que eu faço? Olha aí, do lado direito. Eu vou apenas acrescentar antes do verbo it
o verbo auxiliar o will. E vai ficar assim: I will eat apple. Quer dizer, eu comerei maçã. Observe, do tempo presente para o tempo futuro, somente um detalhe foi alterado aí. Apenas acrescentei o verbo auxiliar, o will, antes do verbo para indicar que a ação acontecerá no tempo futuro. Bom, galerinha, é isso. Espero ter ajudado vocês. Vou mostrar também aí a nossa atividade em inglês. Eu coloquei lá para vocês uma atividade em inglês, tá? Vocês têm o link lá para essa atividade. Vocês vão preencher, não precisa copiar nada. Você vai colocar seu endereço e-mail, seu nome completo, tá? Direitinho. Depois tem a questão 1. Aí ele diz assim: complete as sentenças com os verbos em parênteses usando o futuro simples com will. Então você vai usar o will. Observe, você pode digitar sua resposta aí. Eu quero que você preencha esses espaços aí. Tem assim, ó, Marcos, I get it. Olha só, nesse espaço aí eu tenho que usar o quê? O will, mas eu tenho que tirar o verbo de dentro do parênteses. Como é que eu faria então isso? Vou fazer um exemplo. I will get it. Observe, eu quero que vocês façam dessa forma, a frase completinha, colocando o will e tirando o verbo de entre os parênteses, ok? Então fica assim, I will get it. Quer dizer, eu vou abri-la, né? Eu abrirei, porque a Sofia está falando, né? Se tem alguém atrás da porta, alguém pode abrir a porta. E ele diz, eu vou fazer isso, eu vou abrir a porta, certo? E assim por diante. Essa é a questão 1. Vai até a letra D. Depois a questão 2. A questão 2 aí vocês vão ter desenhos. Então vocês vão preencher, construir uma sentença em inglês usando o futuro com will. Então vocês vão usar o will. Olha o exemplo aí. A garotinha, ela tá arremessando a bola. Tá assim, ó. She will catch the ball. Ou seja, ela arremessará a bola, ela vai lançar a bola. Algo do tipo. Ou seja, eu peguei o verbo e antes desse verbo, eu adicionei ou melhor dizendo, a partícula will. Vocês vão fazer também isso na letra A e na letra B. Olha o exemplo. Como é que eu vou fazer? Eu olho para a figura. É um garoto ou é uma garota? É um garoto. Então, o pronome aqui será o quê? He. He will. He will. Só um minutinho. He will pass the ball. Olha aí. A única coisa que alterou aí foi o verbo, né, e o pronome pessoal em relação ao nosso exemplo. Então, he will pass the ball. Ele vai passar a bola, ou ele passará a bola, ou ele vai arremessar a bola, certo? E isso vocês vão fazer na letra A e na letra B. Na questão 3 e 4, vocês vão ter que fazer a leitura desse textozinho aí, então traduz o textozinho. E aí, na questão 3, pede para você retirar, né, uma frase que tenha o verbo auxiliar will e outra frase que tenha a estrutura be going to. Então, você vai poder digitar aí nesse campo a sua resposta. E a questão 4, vocês vão ter que responder a questão feita por Lara, lá no balãozinho, né? Ela faz uma pergunta lá, and what about you? É uma pergunta que ela faz. É uma pergunta pessoal, direcionada a você. Então, você vai responder essa pergunta aí nesse espaço. Ou seja, todas as questões são obrigatórias, você só vai conseguir enviar aqui, submeter, depois que você responder todas. Mas atenção, responda com cuidado. Coloque seu endereço e-mail e nome completo, ok? Então, galera, é isso. Um forte abraço. Deixem as dúvidas na caixa de comentário que eu já respondo, ok? Forte abraço. See you later.